Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, dia 14 de maio de 2024, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Começa agora a chegada de notícias, preços, informações, entrevistas, tudo para que você aqui no Notícias Agrícolas seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, nos acompanhando ou pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, ou ainda pela Rádio Agro Hoje. Então, não importa de qual canal você nos acompanha, o importante é que você absorva essas informações para tomar boas decisões. Entre os nossos destaques dessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio estão, claro, as últimas informações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Por lá, os rios continuam subindo, o Guaíba voltou a passar a marca de 5 metros e as temperaturas já baixaram muito. Já vamos falar sobre isso, vamos atualizar as perdas financeiras no agronegócio gaúcho em função do levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Vamos falar ainda de clima nos Estados Unidos. Ontem o USDA trouxe atualização dos seus trabalhos de plantio, por lá soja, milho, trigo de primavera, algodão. Vamos falar sobre esses dados que serão comentados também por Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria, direto dos Estados Unidos, nos ajudando a entender o impacto disso para o mercado neste momento. Aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos começar com os mercados que já estão em andamento. As bolsas internacionais estão funcionando e na nossa rodada de preços checamos os nossos destaques de hoje. Na Bolsa de Chicago, temos baixas para soja, 0,6% de queda, 12 dólares e 11 centes por bushel. Já o milho sobe, 0,3% de ganho para 4 dólares e 74, e o trigo caindo 0,1%, 6 dólares e 85, uma pequena baixa de 0,2%. Quem se destaca na Bolsa de Chicago de forma bastante negativa é o óleo de soja, que bate 2,9% de queda para 43 centes mais 84 por libra-peso. Baixa forte e que ajuda nessa pressão que os preços do grão sentem nessa terça-feira, além de uma realização de lucros depois das altas de ontem. Isso vale também para o trigo, que fechou a sessão desta segunda-feira com mais de 3% de avanço na Bolsa de Chicago. Para concluir, Chicago, farelo de soja subindo, tem 0,6% de ganho para 368 dólares e 50 centes por tonelada curta. Vamos agora checar a Bolsa de Nova York, onde todas as soft commodities trabalham em campo negativo. O café, 1 dólar e 93 mais 78 por libra-peso, 1,2% de queda. Nós temos ainda o açúcar caindo 18 centes mais 42, com 1,1% de baixa. O algodão, 1,5% de queda para 76 centes mais 44 por libra. O algodão lidera as perdas em Nova York nesta manhã de terça-feira. Olhando um pouquinho mais detalhadamente para a Bolsa de Nova York, só uma informação importante: voltou a chover no Vietnã, o que baixa os preços do robusta e ajuda a puxar os preços do arábica. A colheita do conilon começou aqui no Brasil, mais um fator de pressão para os preços, além da colheita do arábica também em andamento, em desenvolvimento. E é importante ressaltar que no arábica é possível ver uma irregularidade nos frutos, nos pés de café, alguns prontos para colher, outros ainda verdes. Claro, impacto das adversidades climáticas, algo que está sendo tratado aqui com bastante destaque no Notícias Agrícolas, informações importantes chegando ao longo desta semana para entendermos essa volta dos preços a patamares mais baixos. Então, 1 dólar e 93 para esta manhã de terça-feira para o arábica negociado na Bolsa de Nova York. Bom, com o petróleo, checamos os demais grupos de commodities em início com o petróleo. O petróleo WTI tem uma queda de 0,2% na manhã desta terça-feira, vai a 79 dólares e 2 centes por barril. Já o Brent, este refletindo o quadro global de oferta e demanda, também cai 0,1% de baixa para 83 dólares e 27 centes por barril. No gás natural, a queda é de 1,2%. O ouro, a prata e o cobre sobem mais uma vez. O cobre se destaca, 2% de alta na manhã de hoje. Nós temos alta de 0,6% para prata e ouro subindo 0,3% na manhã de hoje. Dólar Index
Importante para compor o entendimento dos mercados que já funcionam. 0,03% de baixa, vai a 105.075 pontos. Ainda na nossa rodada de preços, temos aqui um destaque de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, sobre as Black Commodities, que são carvão, aço e minério de ferro. O destaque hoje ficou para os futuros do carvão nas bolsas chinesas, queda de 7%, refletindo a frustração dos investidores quanto às diretrizes do governo. Isso impacta diretamente a importação de commodities de uma forma geral. As Black Commodities vinham subindo na expectativa de mais suporte à construção civil, que reflete ali uma parte importantíssima do PIB chinês e novos projetos, mas as diretrizes continuam falando em mais esforços para transição para a nova economia, produção, exportação e bens high-tech e formação de pessoas capacitadas. Ainda na China, na Bolsa de Dalian, mercado futuro, por lá, temos uma queda para o farelo de soja, uma boa alta para o óleo e pequena alta para o milho. Então, fechamento dos negócios desta terça-feira, 14 de maio, no mercado futuro chinês, um levantamento da Agrinvest Commodities. Bom, 8 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília, mercados atualizados, vamos atualizar as manchetes com as nossas notícias da manhã. O destaque continua sendo o Rio Grande do Sul, mas agora o que começa a ser destaque, né? Porque a tragédia está em curso, é impossível entendermos como é que ou a atualização tão constante desses números. Ela já não, né? É claro que elas precisam ser observadas, mas agora é preciso se entender o que os governos farão, federal, estadual e os governos municipais, para começar a reconstruir o estado, embora ainda 90% das cidades gaúchas estejam debaixo d'água, literalmente, né? Os níveis dos rios voltaram a subir, como eu já destaquei, o Guaíba voltou a superar 5 metros, deve continuar subindo, superar o recorde da enchente do início de maio, e é isso que está no radar ali das autoridades. Bom, ontem, uma informação importante chegou para os produtores gaúchos, porque o Conselho Monetário Nacional pôs em prática uma das propostas mais demandadas pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul e que foi formatada pelo Ministério da Agricultura, é a suspensão imediata do vencimento das parcelas de operação de crédito rural. E essa medida já está em vigor. A resolução do CMN, o Conselho Monetário Nacional, foi inclusive publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, ontem, dia 13 de maio, e autoriza as instituições financeiras a prorrogarem de forma automática o vencimento das parcelas de principal e juros das operações de crédito rural que tenham vencimento entre 1º de maio e 14 de agosto deste ano para o dia 15 de agosto. A medida vale para empreendimentos localizados em municípios do Rio Grande do Sul com decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública no período de 30 de abril a 20 de maio de 2024, reconhecida pelo governo federal em decorrência de enchentes, alagamento, chuvas intensas, enxurradas, vendaval, deslizamento ou inundações. Após se reunir com a Farsul, representantes de mais de 100 sindicatos rurais do estado, além das cooperativas, o ministro da Agricultura, o Sr. Carlos Fávaro, apresentou a proposta para a suspensão dos pagamentos na reunião interministerial na sala de situação do Palácio do Planalto. Esta sala de situação é o gabinete de crise que foi instalado lá no Planalto para que houvesse, portanto, as tratativas para atender as demandas vindas do Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, dia 10, o CMN realizou uma sessão extraordinária para aprovar essa proposta de renegociação das operações de crédito rural no estado rio-grandense. Bom, o que se sabe até este momento é que essa é uma medida que, de fato, atende a uma parte dos pleitos dos produtores gaúchos, mas como 2 advogados ontem pontuaram aqui no Bom Dia Agronegócio, tanto o Dr. Leandro Marmo quanto o Dr. Francisco Torma, essa prorrogação das dívidas ela será
insuficiente para atender às necessidades do povo gaúcho, às necessidades do agronegócio gaúcho. Inclusive, nós vamos já, um pouquinho mais adiante, falar em quanto estão financeiramente as perdas desse setor, que foi um dos setores mais afetados pelas cheias no Rio Grande do Sul. Então, essa medida ela vem para trazer um fôlego para esses produtores. É importante que se documente tudo que você perdeu onde é possível. Por favor, permaneça em segurança, mas se você já tem acessado a sua propriedade, se consegue fazer pelo menos uma pré-avaliação do que se perdeu, o faça, documente o que é possível documentar para que você possa ter acesso, então, a estas medidas de amparo, a estas medidas de socorro. Lembrando também um detalhe importante, que essa medida vale para empreendimentos localizados em municípios com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública. Salvo engano, são 265 municípios com este decreto. Então, busque entender a situação do seu município, da sua região, para saber se você se encaixa nesta nova resolução do CMN. 8 horas e 10 minutos. Na próxima informação, na segunda notícia desta terça-feira, o que nós vamos falar é sobre o governo federal suspendendo o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Então, ontem veio essa decisão do governo federal que dá conta de que, num anúncio feito pelo presidente Lula em Brasília, um projeto para suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União. A medida terá validade de 3 anos e visa auxiliar o Estado que enfrenta graves consequências das fortes cheias. Até agora, já são 147 mortes, 127 desaparecidos, mais de 2 milhões de pessoas afetadas e mais de 80 mil pessoas desalojadas morando neste momento em abrigos. A decisão foi tomada em meio à situação de emergência, com a população sofrendo os impactos das enchentes. O anúncio foi feito pelo presidente durante uma transmissão ao vivo, inclusive com a presença do governador Eduardo Leite, de forma, claro, virtual. E neste anúncio, o governo busca, segundo as informações do governo, proporcionar um alívio financeiro ao Estado, permitindo que recursos sejam direcionados para a reconstrução das áreas afetadas e para o atendimento às vítimas. Também participaram desta reunião o ministro Fernando Haddad da Fazenda, Rui Costa da Casa Civil, o governador Eduardo Leite, como eu pontuei, e o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe mais explicações detalhadas de como vai funcionar esta decisão do governo que suspende por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Ele explicou que a suspensão deste pagamento será pelo período de 3 anos, resultando em uma renúncia fiscal de 12 bilhões de reais em juros. Este montante representa uma soma superior aos 11 bilhões que seriam pagos pelo Estado no mesmo período. Abre aspas para o ministro da Fazenda. Ao final dos 36 meses, os juros acumulados neste tempo estarão integralmente perdoados, ressaltando o compromisso de continuar buscando soluções para esta questão. Ele também destacou que a medida envolve uma renúncia fiscal que até excede o valor do fluxo financeiro inicialmente previsto para este período. Além disso, Fernando Haddad mencionou um adicional de 12 bilhões em recursos federais, dos quais 7 bilhões serão destinados a subsídios de crédito, já anunciados na semana anterior. Essa proposta será naturalmente submetida ao Congresso Federal, ao Congresso Nacional, mas ela tem um espaço grande de aprovação diante do que aconteceu. A Câmara e o Senado já trabalharam ali para alinhar as agendas e avançar com a aprovação dessas propostas diante da necessidade e da urgência do caso. Todavia, claro, precisa correr o trâmite no Congresso Nacional. O governador Eduardo Leite se posicionou e disse que a decisão do governo é um passo importante, mas que não resolve a situação do estado do Rio Grande do Sul. Diz que não era exatamente o que ele esperava vir do governo Lula. Palavras do Eduardo Leite. O governador afirmou que a suspensão é um passo importante, mas insuficiente. Abre aspas para o governador gaúcho. Nesse tema da dívida, acho que demos um passo muito importante nessa definição, nesta decisão. Fizemos a demanda por justiça aqui. Sei que é um esforço do Ministério da Fazenda, tecnicamente, para viabilizar a suspensão
da dívida. Infelizmente, continua o governador Eduardo Leite, não posso dizer que será suficiente essa medida. Vamos precisar de outros tantos apoios e outras frentes. Ele destacou que serão necessárias outras medidas e apoios para resolver a questão de forma mais efetiva. Eduardo Leite afirmou que é necessário pensar em soluções mais duradouras e de longo prazo para garantir a estabilidade financeira do estado do Rio Grande do Sul. Ele disse, vamos ter que pensar em soluções mais perenes de longo prazo. E realmente isso faz muito sentido porque, ao passo em que as águas baixarem e eles começarem a entender exatamente em que pé está o Estado e como ele pode ser reconstruído, milhares de empregos já terão sido perdidos, investimentos, estabelecimentos. Nós falamos aqui bastante do agronegócio, mas as indústrias já afirmam que 91% das fábricas gaúchas estão de alguma forma submersas, estão debaixo d'água e sem poder operar. A gente fala ainda da agroindústria, falamos do comércio, né? Pequenos estabelecimentos, pequenos empreendedores. Então, de fato, recomeçar será muito difícil e vai exigir muito dinheiro. Vai exigir muito dinheiro e uma relação de confiança estabelecida entre o tomador e o ofertador de crédito, né? Porque as garantias agora são completamente escassas, né? O povo gaúcho não tem o que dar de garantia sem ser o seu histórico, sua palavra e tudo mais, que é o que lhes sobrou. Então, é importante que, nesse momento, todos esses anúncios estejam, de fato, sendo personalizados para reconstruir o Rio Grande do Sul, que essas ferramentas, elas venham com condições especiais para essas pessoas afetadas. De novo, mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelas enchentes de alguma forma, um estado inteiro sendo comprometido e um estado que tem um peso importante na economia brasileira. Então, é preciso olhar... Em algum momento, nesse momento ainda, se foca muito em garantir a segurança das pessoas, em continuar fazendo os resgates. Quando alguns passos para trás forem dados para olhar o espectro mais amplo, aí sim será mais evidente e mais claro, mais transparente a necessidade de recursos maiores e sendo acessados em condições ainda mais personalizadas para esta situação. 8 horas e 16 minutos, nós seguimos com as nossas notícias. Agora vamos falar um pouco sobre a questão climática, mas nos Estados Unidos, porque por lá a safra 2023-24 está em andamento. A nossa atenção tem de se dividir com também as demais informações que continuam chegando do agronegócio brasileiro e mundial. Então, o plantio da safra 2024-25 dos Estados Unidos foi atualizado ontem pelo USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe os seus novos números, mostrando ali que o avanço dos trabalhos de campo ele ficou ligeiramente abaixo do que o mercado esperava, segundo os últimos números, as últimas informações. Nós temos 35% de área plantada com soja nos Estados Unidos, o mercado esperava 39%, as expectativas médias apontavam 39%. Na semana anterior, tínhamos 25% de área plantada, no mesmo período do ano passado, 45%, o que mostra que não só por conta de um aumento de área significativo que está sendo esperado para esta safra, mas também por condições climáticas que no ano passado foram ótimas e realmente o ritmo do plantio 2023-24 foi um ponto fora da curva, avançou muito forte. A média é de 34%. Então, o número deste ano bastante alinhado à média dos últimos 5 anos. Ainda sobre a soja, o USDA explica que 16% das lavouras já germinaram. Na semana passada, nós tínhamos 9%, no ano passado, 17%, e a média é de 10%. Então, na germinação, na emergência, nós temos um índice acima da média dos últimos anos. Até este momento, não há grande preocupação, mas há um certo, não atraso em relação à média ou em relação ao ritmo semanal, mas há um ritmo um pouco aquém do que é possível se fazer em termos de plantio nos Estados Unidos, porque as chuvas elas estão se mostrando um pouquinho mais intensas em algumas regiões ali do meio oeste do Corn Belt. Então, olhar para isso vai ser bem importante. Olhando para os números do milho agora,
Área de milho plantada chega a 49%, isso contabilizando os números até o último domingo. Lembrando a você que eles saem todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, e você acompanha toda segunda aqui no Notícias Agrícolas. Este número de plantio do milho veio exatamente em linha com o que o mercado esperava, essa média de 49%, 36% era o número da semana passada, 60% de 2023, como eu falei, um ponto fora da curva, e a média 54%. Então, média e esse ano estão também alinhados, um pouquinho abaixo da média, nada muito severo. 23% das lavouras já germinaram, 12% era o número da semana passada, 25% do ano passado e 21% da média plurianual, da média das últimas 5 temporadas. Então percebam, o mercado ele deu importância a isso, tem, claro, um pequeno atraso em relação ao ano passado, mas sem trazer muita preocupação intensa, muito alarde, tanto que nesta terça-feira os preços cedem, tanto a soja quanto o milho até se agarra ali em pequenas altas, que nesse momento variam de 2 a 2,5 pontos, né? Então nós temos ali contrato maio para o milho, $4,61, o julho com 4,74, o setembro $4,83, o dezembro $4,95. Sobem timidamente pouco mais de 2 pontos. Já na soja, baixas, e aí nós temos outros fatores ajudando nesta pressão, como a queda intensa do óleo e também as baixas no trigo. Julho, $12,11, julho é o contrato mais negociado para a soja agora. Agosto, $12,15, setembro, $12,05, novembro também $12 mais 5 cents por bushel. No caso da soja, as perdas aqui variam de 6,75 pontos a 8 pontos, nessas que são as posições mais negociadas agora. Então, o clima nos Estados Unidos vai ser determinante para entendermos a continuidade do ritmo dos trabalhos de campo, se elas seguirão um pouquinho abaixo da média ou se podem se intensificar nos próximos dias e, claro, como vai ser o desenvolvimento dessas lavouras e o impacto disso tudo para o mercado. As previsões mais atualizadas, elas mostram que teremos mais dias chuvosos no Rio Grande do Sul. Ó. Estamos tão condicionados a falar das chuvas no Rio Grande do Sul, no meio oeste americano, que é o exemplo que eu sempre utilizo. O mapa dos Estados Unidos é exatamente assim, né? Um retângulo. Nesta parte central, que é a parte principal na produção de grãos, por ali as chuvas têm sido mais intensas. E os próximos 15 dias deverão ser ainda assim de volumes mais intensos de chuvas. Então, o mercado monitora isso de forma bastante próxima, sabido que nesse momento é o momento do weather market e esses números, semana a semana, vão trazendo seus impactos para o mercado. Diante do que está acontecendo neste momento, essa terça-feira é de leve alta para o milho e tímidos ganhos, e de baixas para a soja, que também não são muito intensas, pouco mais de 6, 7, 8 pontos nos principais vencimentos, mas em queda. Então é preciso monitorar, é preciso entender. No nosso quadro de entrevistas, nesta terça-feira estará conosco, direto de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, Aaron Edwards, consultor do Sistema Manancial Consultoria, para nos ajudar a entender um pouco mais de como o mercado recebeu estes números. Para concluir, os números do USDA, nós temos o plantio de trigo de primavera alcançando 61%, o mercado esperava 63%, então também alinhado. A semana passada eram 47%, o ano passado 35% e 48% a média. 25% das lavouras de trigo já germinaram, 12% o número da semana passada, 11% do ano passado, 18% de média. Para o algodão, 33% de área plantada contra 24% da semana passada e 31% de média e também o mesmo número do ano de 2023. Para fechar, trigo de inverno nos Estados Unidos, são 50% das lavouras classificadas como boas ou excelentes. Este é o mesmo número da semana passada. O mercado esperava um tímido avanço para 51%, não veio, mantidos os 50% contra 29% do ano passado. O mercado de trigo ele está muito atento às principais origens produtoras, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, China, União Europeia de uma forma geral,
Austrália, porque adversidades climáticas estão sendo registradas nessas principais regiões produtoras, o que tem motivado ganhos tão intensos no trigo, como vimos aí aconteceu ontem, mercado fechando com quase 4% de alta. Então, olho vivo no trigo também. Bom, na sequência dos nossos monitoramentos, aqui das nossas notícias, nós voltamos a falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, porque um novo levantamento se apresentou pela Confederação Nacional dos Municípios, apontando que as perdas no estado, né, somente no agronegócio, elas geram um prejuízo de 1,3 bilhão de reais. Outros 73,7 milhões de prejuízos já foram contabilizados para a pecuária. Então, é muito sério o que está acontecendo. 1,3 bilhão de perdas na agricultura, 73,7 milhões na pecuária. Então, esses são cálculos que foram feitos pela Confederação Nacional dos Municípios, divulgados no final do dia de ontem, 13 de maio. Por que é importante irmos acompanhando estes boletins e estas prévias avaliações? Porque elas trazem apenas a ponta do iceberg, uma vez que elas não conseguem ainda acessar todos os municípios, né, por razões óbvias dessa condição. Então, segundo o boletim da entidade, considerando todos os setores financeiros, o prejuízo passa de 8,6 bilhões de reais, sendo 2,3 bilhões no setor público, 1,7 bilhão no setor privado e a maioria dos prejuízos, por enquanto, no setor habitacional, com 4,6 bilhões de reais. São 447 municípios afetados, segundo a Defesa Civil. Destes, 397 municípios reconhecidos pelo governo como decreto de calamidade pública. Foram confirmados até agora, novamente, 147 óbitos por conta das cheias no Rio Grande do Sul. Às 8 horas e 26 minutos, pelo horário oficial de Brasília, nós vamos conferir agora os relatos que continuam a chegar dos produtores do Rio Grande do Sul aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio, para acompanharmos como é possível a situação do agronegócio do estado. Vamos acompanhar. Na sequência, a gente volta para falar de mercado, clima e preços com Aaron Edwards. É um instante só. Acompanhe. Carinha, te mandei um áudio, nem sei se foi um áudio, foi um vídeo, antes do meio-dia, que eu tava saindo daqui, fazer um improviso com os terneiros ali que tava desmamando. Tive que desmamar por causa da enchente. E a situação é essa, ó. Aqui, ó, em dias normais, bem normais, na reta aqui ficaria pelota lá embaixo, ó. Não se enxerga nada. Ali tem uma casa ali que é minha, que não se enxerga. Isso aqui é uma situação assim, ó, normal, que ninguém se assustaria se fosse julho, agosto. Bem normal, mas pro momento não é. Ó, Carlinha, te falei que nós tive que enjambrar uma barraca para os terneiros mais fracos, ó. Porque tu sabe, né? Mais forte engole mais fraco. Eu tive que enjambrar uma barraca aqui para os mais fracos e botar um coxo para eles aí, porque para eles comerem separados, porque senão não tem como, né? Deus queira que pare. Deus queira que pare. Mas eu tô faceiro. Tô faceiro porque tô enjambrando. Daqui e dali tô enjambrando. Financeiramente a gente sofre um pouco. Mas saúde a gente tem. Saúde tá sobrando por enquanto. E se Deus quiser vai sobrar. Vai sobrar saúde para encarar isso tudo.
E de volta com o Bom Dia Agronegócio, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Continuem mandando os seus relatos, é completamente importante que nós possamos receber esses vídeos por aqui, para que possamos então deixar sempre mais transparente e claro a situação do agronegócio gaúcho e, claro, do Brasil inteiro, né? Não importa se você está na Bahia, no Mato Grosso, em Goiás, mande o seu relato para nós, que ele será acolhido pela nossa equipe aqui no Notícias Agrícolas. Como eu havia adiantado antes desse momento do Fala Produtor, o USDA trouxe então a atualização dos seus dados de plantio no final da tarde de ontem. Claro que o mercado acompanha essas informações todas muito de perto, bem como a questão climática no meio oeste americano. Temas para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos traz essa análise e o entendimento deste momento é Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria, consultor de mercado. Aaron, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia. Aaron, temos então números atualizados do USDA que vieram um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. É uma preocupação ou está tudo dentro da normalidade por aí? Que relatos você nos traz da safra 2024-25? Olha, a notícia boa é que está chovendo, mas a notícia ruim para o plantio é que está chovendo, né? Então, a quantidade de chuva que todo o cinturão do milho recebeu tem colocado um pouco de um freio no ritmo de plantio, e aí os números vieram abaixo do esperado em relação ao avanço de plantio. No lado leste do cinturão, centro e leste do cinturão, então quem conhece a geografia, por exemplo, começando mais ou menos em Missouri, 80% do estado de Illinois, Indiana, Ohio, essas regiões ainda tem muita chuva prevista que vai ser difícil dar andamento à lavoura. Então, eu lembro muito do ano de 2019, que não está tão atrasado quanto 2019, mas a chuva ligou, não desligou mais, e eles foram terminar, ou alguns começarem a plantar em junho. Então, é possível que tenha ainda mais atraso por excesso de chuva nessa parte. Na parte talvez mais nobre do cinturão, todo Iowa, norte de Illinois, aí Minnesota, enfim, ainda tem chuva prevista, mas eu imagino que eles vão conseguir plantar metade do dia ou deixar secar, né, plantar antes que a chuva chegue. Eu acho que eles vão conseguir ainda ir plantando aos poucos, e essa parte que não recebeu a chuva tão pesado, se olhar estado por estado, eles na realidade não estão atrasados, eles estão na linha do ritmo certo. Então, os atrasos da média estão vindo dessa parte ao leste. Por hoje, para mim, é aquele lembrete, não começou o ano com perfeição. Se você tivesse pivô, você ligaria e desligaria que nem a chuva. Agora não é perfeição, tem excesso de chuva, está atrapalhando o plantio em algumas regiões, mas está ajudando em outras. É um ano normal, mas ano normal tem risco que dificulta a produção. Então, estamos começando a ter esse risco. Hoje, eu não acho que é um fator extremamente preocupante, mas vamos ver se essa previsão chega, se atrasa, quanto atrasa. Com certeza, acompanhar de semana em semana, hoje não é preocupante para mim. Então, faz sentido para ti essa reação do mercado hoje em Chicago, com pequenas altas ali para o milho, algumas baixas para a soja, sem uma intensidade muito grande dos movimentos, pelo menos até agora, até este momento, Aaron? Faz sim, falando de Chicago, os especuladores 2 semanas atrás estavam com mais que 150 mil contratos vendidos de soja, reduziram para próximo de 50. Eu acho que provavelmente essa semana, a não ser que tenha alguma notícia fora do normal, nós vamos estar trabalhando lateralizado em gangorra entre o suporte e a resistência desse mercado, média móvel de 20 dias e 200, e eu não antecipo que os especuladores vão querer empurrar esse mercado nem muito para cima, nem muito para baixo no curto prazo. A gente vai ter que ter uma confirmação ou de um aumento de preocupação de estoques apertados ou de uma segurança maior do lado da produção. E eu acho que nenhuma dessas notícias, a não ser que tenha algo fora da curva, vai chegar no mercado essa semana.
E as previsões climáticas, elas também não apontam grandes ameaças para a safra 2024-25, também pelo menos até este ponto, né, Aaron? Exatamente. A safra do Brasil está muito cedo para ter preocupação. Não tem nada de errado porque não foi nem plantado, não está nem na hora de plantar. Sim. A safra norte-americana ainda tem calendário suficiente para tranquilizar o mercado. Agora, o que mudou, e a gente teve um salto tremendo no mercado de soja e milho, né? Agora nós estamos falando de um mercado mais pacato, mas até ontem, milho chegou em Chicago no maior preço desde o começo de janeiro, 5 de janeiro. Então, nós temos um mercado que reagiu bastante e reagiu em função de um lembrete que a safra americana pode ser ameaçada e os estoques que têm caído para o milho, eles têm caído mais rápido do que o imaginado e também a nível mundial a soja também. Então, os estoques estão ficando menor e agora tem uma ameaça e a gente teve uma elevação de preço semana passada e um pouco no começo dessa semana. Então, essa é a notícia encorajadora para preço. Agora nós estamos num ponto que, se intensificar o prejuízo, agora a gente pode pensar em maiores preços, que um mês, 2 meses atrás era difícil imaginar essa hipótese, né, de preços mais animados. E essa oferta comprometida, ou essa oferta que causa preocupação, passa pelo que o Rio Grande do Sul está vivendo aqui, Aaron, nessa incerteza muito grande ainda de quanto vem de soja, a qualidade dessa soja, o volume, enfim, toda essa insegurança, porque até esse momento não é possível, de forma assertiva, entender o que se perdeu por ali, né, Aaron? Exato, e assim, toda vez que tem uma notícia que a notícia principal é uma tragédia humana e a notícia lá no fim das prioridades é o mercado de soja e milho, quero tomar muito cuidado que o principal realmente é a situação humana, né, sem dúvida, do povo do Rio Grande do Sul. Então, mas falando friamente de mercado, aí é só números, tá? Friamente do mercado, a projeção do USDA para estoques finais é de mais ou menos 10 milhões de toneladas a mais do que anos anteriores. Então, se a gente se lembra, antes a gente estava falando 15 milhões de toneladas, agora o consenso já está em 10. Se pegar os números, por exemplo, da Conab, esse número já fica bastante enxuto. Os números do USDA de produção de soja ainda estão altos. Tiveram 2 notícias que ajudaram a soja a saltar $1 em Chicago. Greve na Argentina e a situação do Rio Grande do Sul. Mas se a gente falar em números, os estoques finais, quando a soja estava lá em cima nos Estados Unidos, eles estavam mais ou menos 7 milhões de toneladas. Agora eles estão projetados em 9 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, para ter estoques igual aos 2 anos anteriores, com preços mais elevados, nós temos que tirar 2 milhões de toneladas. Se a situação do Rio Grande do Sul, ninguém sabe exatamente entre, que nem você falou, qualidade, quantidade e também o acesso, né? Uma soja que talvez está lá e está disponível para o mercado de exportação, mas que vai bater no mercado de exportação daqui a 2 meses, ele sai da oferta hoje, sai da oferta mês que vem. Então, se tem essa redução de oferta de soja do Rio Grande para o mundo, e se isso for substituído por soja dos Estados Unidos, não está difícil tirar 2 milhões de exportação do Rio Grande e jogar para os Estados Unidos e baixar o nível dos estoques norte-americanos para o mesmo patamar que estava 2 anos antes. Em relação ao balance, o quadro de oferta mundial, 10 milhões de toneladas, o Rio Grande, por si só, eu não acho que vai tirar esses 10 milhões, mas você tira 2 milhões do Rio Grande e joga para a exportação dos Estados Unidos. Agora os estoques dos Estados Unidos são similares a 2 anos atrás. O consumo doméstico americano começa a ficar muito preocupado de faltar soja, especialmente em regiões. E aí você pega qualquer risco de produção nos Estados Unidos, agora você não tem que tirar 15, 10 milhões de toneladas para deixar o mercado preocupado. Se você tirar 2, 3, 5, já é um ajuste bem menor, né? Um risco climático não precisa ser uma quebra de 10, 15% da produção norte-americana para ameaçar o mercado. Basta 2, 3, 5% de risco de queda, aí já está bem mais sensível ao clima.
Então, com certeza, a situação do Rio Grande impactou. Eu acho que o $1 de ascensão que a gente teve foi o impacto do susto. Agora nós vamos ver se tem um impacto estrutural mais de longo prazo. O mercado ainda está decidindo se tem isso ou não. Aaron, como que aí isso não para analisar o momento atual do preço, mas para que a gente possa entender como uma notícia como essa chega até os players americanos, né? Hoje a principal referência para a formação de preços, globalmente falando, é a Bolsa de Chicago, se a gente pensa em mercado de soja. O impacto disso para o Brasil é importantíssimo, o impacto disso para o Rio Grande do Sul, portanto, tem o seu espaço. Como uma notícia dessa chega até esses players, né? Quanto se conhece da agricultura do Rio Grande do Sul, da proporção que o Rio Grande do Sul tem na composição da oferta brasileira de soja, na oferta brasileira de derivados, né? Uma importância grande também que carrega ali para o processamento dessa soja, né? A agroindústria é muito forte. Como é que essa notícia chega até vocês, até o mercado americano? Você é um profundo conhecedor do nosso agro, mas como que chega para os players americanos uma notícia como essa? O que eu recebi de mensagem de texto né, saiu a notícia da enchente naquele pregão no próximo e ao longo do final de semana, de pessoas falando: ei, me fala a real, qual que é o tamanho desse prejuízo? E falando de mercado, novamente, não da questão social, humanitária, mas da questão de mercado. O cálculo que todo mundo fez foi, quantas toneladas que o Rio Grande do Sul costuma produzir, quantos que estava projetado para produzir e qual porcentagem que estava colhido. Então, o que não estava colhido, aí eles falaram, então isso corre o risco de ser perda total. Também talvez tem soja armazenada que tem perda parcial ou total. Tem a questão da qualidade. O mundo dá muitas voltas e o produtor consegue resolver muito problema, então provavelmente não é perda total, mas com certeza é perda parcial. Então, nessa ótica, assim, e grupos mais robustos talvez passaram um final de semana com econometristas e climatologistas para tentar mensurar se é um prejuízo para o mercado de 2 milhões de toneladas ou 5, mas todo mundo chegou no consenso que deve ser 2, 3, 5 milhões de toneladas de redução de oferta, ou redução permanente, ou pelo menos atraso de chegada no mercado. Então, acho que esse foi o número, e daí todo mundo pegou, se a gente tirar isso, é como se fosse um relatório do USDA que cortou esse volume, agora como é que a gente reage? Bom, o quadro mundial ficou apertado, ficou mais apertado. Agora nós precisamos saber, vai exportar dos Estados Unidos? Os excedentes de soja em outras regiões do Brasil vão conseguir suprir essa carência de tal forma que não aparece no mercado de exportação? E então o choque inicial a gente teve nos pregões, que foi uma quinta, sexta e uma semana, acho que até quarta foi alta da semana passada. Esse foi o choque inicial que eu descrevi. Daqui para frente, se vai ter um outro choque, não vai ser a notícia do Rio Grande do Sul, vai ser a mudança estrutural de tirar essa soja do mercado e o mercado mundial ter que bater na porta dos Estados Unidos ou de outros vendedores de soja para suprir essa carência. E essa confirmação, ela é mais lenta, é semana a semana, notícia de exportação, uma notícia estrutural, mas tem sido suficiente para dar sustentação ao mercado de soja. Não o suficiente para continuar elevando o preço, mas o suficiente para dar sustentação. Então, na sua análise, no seu entendimento, esse patamar dos $12 ou esse intervalo que engloba os $12 e um pouco acima disso, ele tem espaço para se manter ainda no mercado, Aaron? Olha, bola de cristal não tenho, mas a opinião, né, você perguntou a opinião, eu acredito que a gente vai estar negociando com suporte na média móvel de 20 dias, resistência na média móvel de 200, e, assim, por matemática mesmo, né, média móvel de 220 dias continua subindo, de 200 cai, mas cai lentamente, e isso vai criar, eventualmente, se isso continuar, isso vai criar um ponto que os dois caminham junto, e ou a gente vai ter o mercado em ascensão com bem mais potencial de preço, talvez novamente mirando os 13,
como objetivo de alta, ou ele vai fracassar nessa resistência e aí a gente tem, obviamente, ainda risco de baixo, muito risco de baixo. Então, assim, a recomendação para mim é o volume de soja que você pretendia vender em maio, durante o risco climático norte-americano, semana passada, essa semana, enquanto a gente está nessa faixa sustentada, aproveita essas oportunidades para começar a fazer média. Se por algum motivo tiver uma explosão lá para alto, a gente quer poder ainda ter soja para vender. E se cair, desde que você começou a fazer uma média, os mercados sobem, descem, vão ter oportunidades no futuro. Mas certamente, para mim, é um momento de você estar fazendo médias de venda, soja disponível, soja de balcão, talvez alguma estratégia para soja armazenada, travando Chicago ou começando média para a próxima safra. Esse é o mercado para você começar a vender, fazer média, aproveitar o preço, na minha opinião. Era essa a minha próxima pergunta para ti. Então, esse é um mercado para ser observado e aproveitado, inclusive pelo produtor brasileiro. Enxergou a oportunidade, capture-a. Sim, e que nem assim, gestão de risco, né? Vendendo médias, né? Eu tenho risco climático de produção nos Estados Unidos, risco climático de produção no Brasil. Eu quero dividir minhas vendas entre esses dois riscos. Eu não sei se esse vai ser mais alto que esse ou esse vai ser mais alto que esse, mas a média desses dois momentos de risco de oferta eu quero vender. Certamente esse é o cenário atual, né? Tivemos perda no Rio Grande do Sul, atraso de plantio nos Estados Unidos, uma situação que pode melhorar o preço, uma melhoria de $1 na bolsa. Esse é o mercado para ser vendido, para começar a fazer média, para aproveitar. Dentro de todo o histórico de vendas, tem algumas com essas datas, da semana passada dessa semana. Aaron, como é que você está avaliando o comportamento da formação de preços aqui no Brasil? Nós temos ainda favorecendo o produtor os prêmios, o dólar acima dos R$ 5, os prêmios subiram de forma um pouquinho mais acentuada, mas tiveram uma certa estagnação nesse movimento. Como é que você avalia esse momento do mercado brasileiro de soja, inclusive da perspectiva da demanda? Ela ainda está bastante concentrada por aqui, né? Ainda, sim, os três fatores, tá? Premium, câmbio e Chicago, todos eles tiveram uma boa recuperação ou estão em níveis, talvez a palavra seria aceitável. Então você está com os três indicadores em níveis aceitáveis e um dos maiores preços desde janeiro, se eu não me engano, no mercado físico brasileiro. Então, passamos, né, uma pressão de baixa tremenda, o mercado recuperou bastante. Esse é um mercado para ser vendido. É o maior preço do ano? Eu espero que não. Eu espero que a gente possa ter melhores preços. Sazonalmente, tem o risco de produção nos Estados Unidos em maio, junho, julho, agosto. Na minha opinião, eu sempre quero tentar terminar minhas vendas antecipadas até o fim de junho. As vendas antecipadas que eu faço voltado no risco climático norte-americano, as voltadas para o risco climático brasileiro, aí é setembro, novembro, mais para frente. O julho e agosto, para mim, eles são bônus. Por que bônus? Porque eles têm muito risco de baixa. Eu não quero precisar vender em julho ou precisar vender em agosto, mas se vem uma oportunidade extra, mais maravilhosa, como aconteceu ano passado, aí aproveita para vender, aproveita para estender as vendas, né, pelo menos em dólar, em cima de Chicago. Então, para mim, o preço em dólar pede vendas, o premium é aceitável e o câmbio é aceitável. Eu acho que o prêmio tem muito potencial de alta, mas provavelmente o potencial de alta do prêmio está vinculado a quedas em Chicago. E o câmbio, para mim, é uma grande incerteza. Meu viés escolhendo entre 4,50 ou 6, eu acho que está mais chance de chegar mais próximo do 6 até o fim do ano, mas a melhor coisa em relação ao câmbio é fazendo médias. E que nem eu sempre falo, plano comercial. Então, nós tem um volume que eu quero vender durante o risco climático norte-americano. Nós tivemos semana passada e essa semana boas oportunidades de vender esse volume. Isso deve ser aproveitado. Tem muita incerteza pela frente que pode ajudar o mercado mais para frente.
Aaron, a gente tem uma pergunta aqui do Leandro Denardim, e ele diz assim: olá, Carla e Aaron, qual é a cotação das médias citadas atualmente? Leandro, eu imagino que a sua pergunta se refere a essas médias que você acabou de citar, né, Aaron? A média móvel de 20 dias e a média móvel de 200 dias, acho que é por aí, né? Exato. A média móvel de 20 dias só é o preço médio dos últimos 20 pregões. E de 200 dias só é o preço médio dos últimos 200 pregões. Então, cada dia que passa, Ela muda. ela muda. Cai o número 21 dias atrás e pega o número de ontem. Isso. O Ronaldo Sobreiro, Aaron, bom dia. Quanto a China ainda precisa comprar para fechar o ano comercial, ou quanto pode comprar ainda daqui para frente da safra 2023-24? Pergunta do Ronaldo Sobreiro. Olha, o volume exato eu não tenho essa projeção, até porque depende. A China também produz, né? Então, qual que vai ser o tamanho da safra e também de quem que vai comprar, né? O produtor norte-americano está extremamente desapontado porque o Brasil toma todo o mercado. Então, em relação à direção de preço, vai importar, o que mais importa de quem ele vai comprar e quão desesperado a China está para comprar. Também outro fator que nós não mencionamos, mas pode impactar o preço no segundo semestre, nós temos a eleição nos Estados Unidos, e da última vez que o Trump foi eleito, guerra comercial foi péssimo para o preço em Chicago, mas foi bom para o câmbio, para o premium no Brasil. Sim. Então, o Brasil teve, então, eu acho que muitas pessoas estão pensando que isso pode ser o caso, né? Então, tem muito chão ainda em relação a todas essas notícias para o ano, que nem a minha filosofia, projetar notícias 6 meses, 1 ano em antecedência, eu não consegui, nunca consegui e nem achei ninguém que conseguisse fazer isso com uma quantidade de acerto aceitável. Agora, reconhecer oportunidades de venda e ter um plano para direcionar como é que aquela oportunidade vai encaixar nas suas demandas da fazenda, e isso, para mim, tem tido muito sucesso na comercialização. Então, projeções mais longas não tenho, mas também não boto muita fé, por experiência própria. Faz bastante sentido. Aaron, quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira, principalmente nos trazendo esse entendimento de como os amigos dos Estados Unidos recebem essas informações, que por aqui, como você frisou mais de uma vez, apesar de ser inicialmente não, mas prioritariamente uma tragédia humanitária, né, e a gente precisa colocar isso em evidência, a gente, no paralelo, está ali avaliando o impacto disso para a agricultura gaúcha, e o entendimento disso pelo mercado é muito valioso para nós também nesse momento. Obrigada mais uma vez, meu amigo, é sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Até a próxima. Até mais, um abraço, boa semana. Senhoras e senhores, Aaron Edwards, Sistema Manancial Consultoria, direto de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Aliás, tem gente da Flórida acompanhando o Bom Dia Agronegócio. O Francisco Garcia está em Gainesville, também no estado da Flórida, acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Obrigada pela sua audiência, viu, Francisco? Bom, para finalizarmos aqui as nossas notícias da manhã, eu quero trazer também a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul, que é fundamental que nós possamos entender. E claro que as temperaturas já baixaram, como estava previsto, 9 graus aproximadamente em Porto Alegre nesse momento, venta bastante, faz bastante frio e claro, isso vai intensificar inclusive a necessidade da sua doação. Não deixe de continuar arrecadando as doações, tá? Depois de tanta chuva, uma área de alta pressão vai atuar sobre o Rio Grande do Sul nessa terça-feira, dia 14. Esse sistema inibe a formação de nuvens carregadas sobre o estado, mas o que mais chama a atenção agora é a queda das temperaturas. O amanhecer vai ser gelado em boa parte do território gaúcho, especialmente na região da Campanha, onde há risco de geada. Já vou dividir uma foto com vocês de Bagé. Em cidades como Bagé, Dom Pedrito, São Gabriel e Jaguarão, por exemplo, as temperaturas mínimas devem ficar próximas dos 3 graus e mesmo com a incidência solar até o meio da tarde não esquenta, a sensação ainda vai ser de frio em boa parte do Rio Grande do Sul.
O frio e o risco de geada se estendem a outras áreas do sul do Brasil na quarta-feira, dia 15. A fina camada de gelo sobre a rua, os pastos e os carros também vai poder ser observada, além da campanha na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, nas regiões mais centrais de Santa Catarina e no sul do Paraná. E essa geada já chegou a Bagé. Vejam só essa imagem que chegou cedinho aqui para nossa equipe. Ali os primeiros sinais dessa baixa intensa das temperaturas. Então esta é uma imagem de Bagé, já chegou a geada por lá. Então intensifique as suas doações, continue mandando a sua contribuição, porque o povo gaúcho vai precisar mais do que nunca da nossa solidariedade, que já está muito grande, já é uma gigante corrente de apoio ao povo gaúcho, mas precisa continuar. Bom, na quarta-feira o sol vai predominar no Rio Grande do Sul em um dia que vai começar muito frio e com geada, mas que terá uma tarde mais amena. Na quinta, o dia começa com frio e tempo firme. O sol chega a aparecer com nuvens em várias cidades, mas a nebulosidade volta a chover. Já chove de manhã em alguns pontos na quinta-feira, mas a maioria das regiões da tarde para a noite, até com forte intensidade e trovoadas em alguns pontos, vão registrar mais chuvas. Na sexta, muitas nuvens e chuva na metade norte, com pancadas localmente fortes e trovoadas. Na metade sul, pouco ou nada de chuva, o que nos ajuda a enxergar aqui uma boa notícia. No fim de semana e no começo da próxima, dias com predomínio de sol e nuvens no estado. As noites serão frias, com o tempo aberto, e as tardes amenas. Previsão do tempo atualizada, portanto, com informações da Metsul e da Climatempo para você aqui no Bom Dia Agronegócio. Agora são 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos conversar com a nossa audiência, vamos ao Fala Produtor. Bom, eu quero já mandar bom dia para todo mundo que está aqui, né, desde cedinho conosco. Bom dia para Nerci Cardoso, bom dia também para Hermínia, para o pessoal da LSX Agrofert, para o Márcio Maciel, para o Fabiano Alves, para o Binho, que nos acompanha de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. O Márcio Maciel dizendo o seguinte: anúncio mínimo, só prorrogar as dívidas não é o suficiente, é preciso liberar recursos ao Rio Grande do Sul para a reconstrução. Exatamente o que disse o governador Eduardo Leite, né, Márcio? Já era sabido que de fato ia ser insuficiente essa prorrogação. Vejamos o que vem depois disso, se esses recursos serão liberados ou não. Márcio Ueno, bom dia meu amigo. 21 graus em Nova Santa Bárbara, no Paraná. Lembrando que o Paraná sofre com uma forte onda de calor, a pecuária sente, as pastagens sente, o milho safrinha sente, então há uma preocupação com o calor intenso e a falta de chuvas no Paraná. E o Márcio diz aqui, ó, o USDA com seus 169 milhões de toneladas, sendo que levam décadas para a reconstrução biológica de um solo. Pois é, o Márcio se refere aqui ao número que foi divulgado pelo USDA na última sexta-feira, com a primeira projeção do Departamento Americano para a safra 24-25 de soja aqui do Brasil, 169 milhões de toneladas. Provavelmente esse número vai ser corrigido, né, Márcio, nos próximos reportes, justamente e primeiramente em função dessa perda de recursos naturais que teve o Rio Grande do Sul. Depois a perda, né, de financeira do produtor de investir. Então, certamente isso vai aparecendo nos próximos boletins, mas o seu destaque aqui é fundamental de ser um ponto de partida para entendermos como ficarão os próximos números do USDA mês a mês, até que possamos saber de forma mais clara como vai ficar, como será a safra 2024-25 de soja do Brasil. O Wesley Brito, bom dia. A janela ideal do milho americano é até dia 20. Será que vai dar tempo? Wesley, eles têm meia área plantada já, 49%, e eles têm uma frota de máquinas, meu amigo, que é barbaridade. Então eles vão plantar num ritmo acelerado e é provável que dê tempo. Se ficar algo para depois do dia 20, hoje é 14, se ficar algo para depois do dia 20, não deve trazer grande prejuízo, pelo menos por enquanto. Lembrando que há também uma previsão de área menor para o milho a ser semeada esse ano em relação ao aumento de área de soja, né? Então o USDA já apontou que esse ano serão menores áreas de milho e trigo e área maior de soja. Obrigada pela sua pontuação. Bom dia para o José Natal,
para Lilian Henk e também para Dona Eliana, para o Francisco Garcia, que está lá em Gainesville, na Flórida, para o Rodrigo Sapiaginski. Bom dia, em 2022 quem puxou o preço da soja foi o óleo. Qual a perspectiva hoje para o óleo de soja, tendo Índia e Ásia como grandes consumidores? Rodrigo, a sua pergunta é ótima. Hoje o óleo de soja cai, tem mais de 2% de queda. Está muito conectado ali às informações do óleo de palma, mas há uma perspectiva ainda importante. Precisamos entender como ficarão esses números da demanda. Nesta terça-feira, por exemplo, já foram informadas que as importações do óleo de palma pela Índia em abril atingiram suas máximas em 3 meses. Segundo a notícia que parte da agência Reuters, as importações indianas de óleo de palma, que é a maior consumidora global de óleos vegetais, a Índia, aumentaram para o nível mais alto em 3 meses, em abril, uma vez que os preços mais baixos atraíram compradores, enquanto as importações do óleo de soja, que é o principal concorrente do óleo de palma, caíram, segundo informou um importante órgão comercial nessa terça-feira. As importações de óleo de palma cresceram 40,9% em abril em relação a março, atingindo mais de 684 mil toneladas, o maior nível desde janeiro, segundo a Associação de Extratores de Solventes da Índia, em um comunicado. Então, essa informação ela pode, inclusive, dar suporte aos preços do óleo de palma e isso se refletir no mercado do óleo de soja. Vamos atualizar aqui e saber como é que está esse movimento do óleo na manhã dessa terça-feira. Intensificou a baixa, tá? São 3,7% de queda agora para o contrato julho, que é o mais negociado agora para o óleo também. São 43 cents mais 50 por libra-peso, 3,63% de baixa, tá? Estamos acompanhando. E claro que o impacto disso para o mercado de soja em grão é determinante e fundamental. Vejamos como foi em relação a 2022, como ficará a relação para 2024. Lembrando que amanhã a NOPA, a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, traz os seus dados atualizados do processamento de soja em abril pelos americanos e os estoques de óleo por lá. Essas duas informações devem impactar o mercado de farelo e de óleo. Bom dia também para o Jonathan Freitas, bom dia para o Leandro Denardim, para o Aníbal Pacheco, para o Alberto Tesmer, para a Vanessa Fernandes, para o Cilso Manuel, região do Paranapanema, São Paulo, também sofre com a estiagem, verdade. Ali da metade norte, né, do Paraná para cima, sudeste, está sofrendo com essa falta de chuvas. Estamos monitorando, Cilso. Obrigada pelo seu comentário. Hoje, nesse 14 de maio, a Conab acaba de soltar o seu 8º levantamento para a safra de grãos. O número acabou de sair, a gente vai dividir com vocês aqui em primeira mão. Então, a Conab estima a produção total de grãos do Brasil na temporada 2023-24 em 295,45 milhões de toneladas, 295 milhões 450 mil toneladas. Alguns ajustes foram feitos nas áreas de soja e milho pela Conab. A área semeada para soja teve um ajuste a partir da identificação de novas áreas de cultivo no Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O mesmo foi verificado para o milho segunda safra e essas informações estão sendo divulgadas hoje. Já já elas estão detalhadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Assim, a estimativa, portanto, para a produção total chega a esses 295,4 milhões de toneladas. A produção de soja, vamos buscar aqui. Olha só, na verdade, a produção, olha só o que diz a Conab, muito importante. Em virtude dos ajustes da área e produtividade, neste levantamento, caso a condição da catástrofe climática não tivesse ocorrido no Rio Grande do Sul, a produção brasileira de soja, estimada neste levantamento, seria superior a 148,4 milhões de toneladas. No entanto, a estimativa atualizada de produção é de 147,68 milhões, uma redução de 4,5% sobre a safra anterior. Com a atualização realizada, a área total cultivada na safra 23-24 é de 45,7 milhões de hectares, 3,8% superior ao semeado na safra passada. Porém, as produtividades foram inferiores às da safra anterior em quase todo o país,
reflexo das condições climáticas adversas ocorridas durante a implantação e desenvolvimento da cultura, com falta e excesso de precipitações em épocas importantes no desenvolvimento da cultura. Para concluir, a Conab estima a safra brasileira total de milho, contabilizando safra, segunda safra e terceira safra de milho, em 111,64 milhões de toneladas, uma redução de 15,4% em relação à temporada anterior. Então, temos também esses números. Acompanhemos. Já já, números detalhados para você chegando ao Notícias Agrícolas. São 9h05 pelo horário oficial de Brasília. Dados os números da Conab para fechar esta edição do Bom Dia Agronegócio, eu me despeço de você, mas amanhã, às 8 horas em ponto, estamos de volta com o Bom Dia Agronegócio, com a nossa abertura de mercado, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa terça-feira, bons negócios. Até amanhã.